Pessoal, boa noite! Demorei, mas cheguei. Tive alguns imprevistos no meio do caminho. Mas a gente tarda, mas não falha. Deixa eu colocar aqui no celular pra gente conversar um pouquinho. Tava ansiosa pra vir aqui falar com vocês. Eu acho porque eu tava tão ansiosa, aconteceu muitos imprevistos no meio do caminho. Mas cheguei a tempo, me atrasei aqui 7 minutos. Corri, mas deu certo. Pessoal, hoje é um dia bem legal, um dia que foi um dia bem corrido pra mim, mas foi um dia muito trabalhado e isso é muito bom, né? Quando a gente trabalha bastante, é sinal que a gente tá no caminho certo. Terminei meu trabalho, fui fazer o meu lazer, que eu gosto muito, e aí vim aqui falar com vocês. E tô vindo aqui falar porque hoje é o início do novo ciclo. Por que um novo ciclo? Porque eu vou vir aqui voltar com as minhas lives. Agora eu quero fazer live com vocês toda semana novamente para passar conteúdos, né? Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu já fazia e agora eu quero voltar. Mas antes disso, quero dar um oizinho para quem tá chegando. Oi, Rafa, tudo bem? Carlos, Rodrigo, a Mari por aqui também, a Rafa, o meu colega de dança, oi, Maicon, a Eli, do Espaço da Beleza, a Fran, Eduarda, Wagner, Bianca, a Endri. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de cabelos hoje, né? Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha. Não é cabeleireiro, mas me acompanha, então eu fico bem feliz. E hoje eu vou falar sobre um tema que acontece muito, né, gente? Que é a questão do desbotamento em marrom. Quando a gente aplica uma cor, aquela cor vai desbotando naquele tom salsicha, aquela coisa, enfim. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero te dizer que se você tem alguém que você acha importante ver essa live por falar sobre cabelos, pega o aviãozinho ali e envia ela para todo mundo, porque isso faz muita diferença para nós que produzimos conteúdo. Quanto mais a gente entrega o nosso conteúdo, quanto mais pessoas enviam, compartilham e salvam, mais o nosso conteúdo é entregue. Tá sendo bem complicado nos últimos dias essa questão de entrega de conteúdo, sabe, pessoal? Tá, o Instagram, ele acaba não entregando e não... Ui, voltei, deu. O Instagram acaba não entregando o conteúdo e isso é bem complicado, né? Mas enfim, quem quer dar um jeito, aparece aqui, procura o perfil, ativa as notificações. E hoje, pra começar esse novo ciclo, então, que eu vou voltar a fazer minhas lives, como vocês pediram, vai ser na terça. Eu acredito que eu vou começar... às 22 horas não vai dar, porque eu tenho compromisso sempre, né? Mas eu vou organizar um horário com vocês, vão postar nos stories pra gente poder vir falar toda semana a respeito de um assunto. E quero também que vocês me ajudem na escolha desses assuntos, porque vocês são a minha audiência, vocês são pessoas que eu quero ter ali comigo. Não adianta eu vir aqui falar de um assunto que não é interessante pra vocês. Então vai ser um trabalho em conjunto, ok? Então, vamos ao que interessa, né? A Tabata enrola até chegar no momento. Hoje a gente vai falar sobre pré-pigmentação, pessoal. E hoje isso tá muito em alta, né? Essa forma de falar, enfim. Mas isso é algo que a gente já faz há muitos anos e às vezes faz até sem perceber. Então hoje eu vou esclarecer pra vocês o que são as 3 formas de fazer uma pré-pigmentação e os 3 casos em que a gente vai usar. Joia? Oi, Estúdio B, tudo bem? Pessoal, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? Ali embaixo tem a opçãozinha de quando quiser perguntar, escrever ali, né? Ou também se quiser mandar aqui nos comentários. Estão em casa, vocês sabem que aqui é uma troca de conhecimento. Eu não tô... Ninguém aqui é melhor do que ninguém, então é uma troca mesmo. A ideia é uma live aula. Temos aí nossos 40 minutos, 50 minutos para falar sobre isso, tá? Show! E aí, pessoal, não sei se eu vou até colocar um cabelo aqui, vou ver se eu consigo abrir ele aqui pra mostrar pra vocês o caso que aconteceu comigo. Estão vendo esse cabelo? Cabelo lindo, inclusive, era um cabelo bem fininho, lindo, super saudável. E a cliente um dia deu a louca e resolveu que queria escurecer o cabelo. Não sei se isso acontece muito com vocês, mas acontece muito da cliente, às vezes tem um problema, enfim, separou ou mudou de cidade, enfim, e resolve escurecer o cabelo. Então, o cabelo, ele transfere muitas emoções, ele fala com a gente, né? E aí, quando uma cliente loira, assim, tipo, platinada, assim como eu, chega pra mim e pede pra escurecer o cabelo, eu fiquei assim, ó, tipo, amada, você quer escurecer o cabelo mesmo? E aí, conversa vai, conversa vem. Nós também precisamos respeitar
né, o desejo da nossa cliente e fazer, então, o que ela busca. Lembrando que sempre é importante alertar que onde ela aplicar a cor, o clareamento depois não vai ser um clareamento branquinho, que nem ela tem no cabelo natural. Enfim, toda essa história. E também que quando ela aplicar uma coloração, ela não vai ter um cabelo sem mechas. Tipo assim, ela não vai ter visualmente um cabelo com mechas, mas ela vai ter um cabelo que teve um histórico de mechas. Então esse cabelo vai estar sensibilizado, ele vai precisar de tratamento, tudo isso ela vai continuar tendo. Que às vezes a pessoa acha que ela vai escurecer o cabelo e o cabelo vai ficar saudável. Não vai ter mais porosidade, não vai mais enosar. E não, essa realidade, gente, não existe. A coloração, ela trata, sim, mas ela não trata a tal ponto de devolver nutrientes que somente uma reconstrução devolveriam. Então, quando o cliente quiser escurecer, já falem, ó, tu quer escurecer por quê? Ah, é porque tá muito seco. Então, não é colorindo que vai resolver o problema do cabelo seco. É tratando, vendendo cronograma capilar, reconstrução, hidratação, nutrição. Então, isso tem que ficar bem claro na hora da gente falar. Eu também, antes de escurecer todo o cabelo, eu dou a opção de fazer somente umas mechas inversas no meio do fio, enfim, né? Dá pra fazer aquela técnica da buchinha, que a gente desfia, aplica na buchinha, pra criar mais profundidade nessa região aqui, ó, da raiz até a orelha. Pode ser feito dessa forma. Ou umas mechas escuras no meio. Inteiras, no caso, desfiadas. Por que durante muito tempo, eu me incluo nisso, nós cabeleireiros, tínhamos receio de fazer mechas escuras no meio do cabelo? O meu receio era porque acontecia um desbotamento em tons marrons. E aí ficava aquela mecha marrom no meio das branquinhas, depois de 2, 3 meses. E eu ficava assim, cara, não acredito que a cor que era só pra criar um fundo ficou uma cor mesclada com tom laranja, enfim. E isso era muito ruim, quando desbotava num tom marrom, porque daí tu ia clarear de novo, a mecha não clareava branquinha, sempre ficava um tom marronzinho no meio, e não ficava um negócio bonito, ficava um negócio misturado, uma água de salsicha mesmo, não ficava bom. Alguém aí já passou por isso? Se alguém já passou, bota um joinha aí pra gente se comunicar. Eu passei, inúmeras vezes. Eu não sei se vocês lembram da época em que a gente tinha que fazer... todo mundo fazia mechas claras e escuras, pra ficar bem marcadinhas as mechas, faixa de segurança. E aí eu me lembro que botava as escuras, depois de 2 meses a cliente voltava lá marrom. Ou então tinha que colocar tipo um 3, uma cor bem escura para não ter esse desbotamento. Mas mesmo assim, depois de um tempo, acontecia esse desbotamento marrom. Isso era muito ruim. Outra situação que também acontece um desbotamento em tons marrons é no esfumado de raiz. Isso aí, galera, se comuniquem comigo. Quando a gente faz um esfumado de raiz, e isso é um receio muito grande entre nós cabeleireiros, que é quando fica na divisão ali, né, na nascente da mecha, fica marronzinho. Na hora fica lindo, fica maravilhoso, fica frio, fica assim, ó, degradê e tal. Lavou 2, 3 vezes, pá, fica marrom. E aí, depois que fica marrom, minha filha, é só fazendo processo de mechas. E mesmo assim, não vai ficar bonito, assim, perfeito, como se não tiver... Tipo, uma correção de cor, ela nunca vai ficar tão boa quanto fazendo um cabelo natural. Um cabelo... é uma tela limpa. Sempre eu vou ter um resultado melhor numa tela limpa, se eu vou começar uma pintura, né? Do que eu pegar um desenho que já tá pela metade. Então, isso a gente também tem que ter bem claro. Às vezes a cliente quer do dia pra noite, né? E isso não acontece, não tem como acontecer. Falado, então, nesses 3 maiores problemas, que é quando a gente aplica uma coloração global, tem um desbotamento marrom, ou quando a gente faz uma mecha inversa, tem um desbotamento marrom, ou quando a gente faz um esfumado de raiz, a gente tem um desbotamento marrom, aí eu entro numa questão que é falar sobre a... Vou pegar aqui. Falar sobre a pré-pigmentação. Olhem aí, vejam só essa coisa linda. Esse processo que eu tô mostrando aqui na tela agora, ele é um processo, um procedimento feito quando eu vou fazer uma aplicação em todo o cabelo. Por que eu faço esse trabalho, tá? O que é isso? Por que tá laranja se a cliente queria castanho escuro? Qual o motivo? Quando a gente tem um cabelo claro e a gente aplica uma cor escura em cima, é como se o claro entendesse que ele precisasse pegar toda essa cor pra ele e não revelasse a cor. No caso, ela revela, mas lavou 2, 3 vezes e já vai começar um desbotamento. E aí, antigamente, se falava assim, às vezes, quem não sabia sobre pré-pigmentação. Não, vamos usar uma cor mais escurinha, porque daí, quando tu lavar umas vezes, ele vai ficar no tom. Tipo, era assim.
Mas às vezes a cliente não queria se sentir escura um mês inteiro, né? Ela queria já ficar com o tom legal. E aí, então, passamos a fazer a pré-pigmentação, que é o quê? Devolver o fundo de clareamento pro cabelo. E aí eu pergunto pra vocês, todo mundo que tá aqui sabe o que é um fundo de clareamento? Sabe sobre a escala do fundo de clareamento? Sabe que do 1 ao 4 eu tenho tons vermelhos, quando eu vou fazer um processo de clareamento. Quando eu tô no... Quando eu tô no 5, eu tenho um vermelho alaranjado. Quando eu tô no 6, eu tenho um laranja. Quando eu tô no 7, eu tenho um laranja amarelado. E do 8 pra cima eu tenho amarelo. Isso não sou eu que tô falando, não é colorimetria, é o cabelo. Isso é universal. Isso é universal. Essa escala que eu falei pra vocês de fundo de clareamento, inclusive eu tenho vídeos que falam sobre isso, pois até posso botar o link nos stories, ela é universal. Então, toda vez que eu ver um cabelo e ele ficar laranja, significa que eu estou na altura de 6. Então, eu vou tonalizar na altura de 6. E a mesma coisa é no processo contrário. Então, pensem comigo. Se eu estou num 9, num 10, que era o caso do cabelo, e eu quero voltar para uma altura de 5, 6, eu preciso devolver o meu fundo de clareamento. Qual que é o fundo de clareamento? O fundo de clareamento é laranja. Do 6, vamos dar um exemplo. Então, eu preciso devolver o laranja para esse cabelo. Para quê? Para ter durabilidade da cor. Senão, eu não vou ter. É como se o cabelo fosse aquele Pac-Man, sabe? Aquele bichinho. Se eu não pré-pigmento, ele vai comendo todo o pigmento que foi depositado e não deixa apresentar. E vai ter aquele desbotamento em tom marrom. Agora, se eu alimento meu Pac-Man, ou no caso, o meu cabelo, se eu pré-pigmento, o cabelo vai estar como se fosse uma superfície lisa. Para então receber o pigmento que ele quer demonstrar. Isso tem que ficar bem claro, é para isso que serve a pré-pigmentação, para devolver o fundo pro cabelo. E aí vocês me perguntam, tá, mas que cor que eu tenho que usar? Você tem que usar a cor na altura de que você vai tonalizar. No caso, assim, sempre vai variar entre tons laranjas e avermelhados. Né? Poderia ter usado um tom mais vermelho junto, às vezes a gente acaba não tendo. Mas você fazendo com laranja, você já vai ter um resultado bom. Por quê? Porque o laranja, né, é uma cor secundária, né, que vem da mistura do vermelho e do amarelo. Então, eu tenho a mistura, eu tenho a devolução do meu fundo de clareamento. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha cliente, ela vai chegar, ela decidiu que vai escurecer todo, a gente teve toda a nossa conversa, a nossa consulta, enfim. Eu vou colocar a cada 1 grama do mix 0/33, aqui foi 43, tá? Que é dentro de vela, o 43 é vermelho e dourado, então forma o laranja. Então eu coloco a cada 1 grama de 0/43, que é o nosso mix, eu coloco 4 ml de água. Então digamos que eu use 3 gramas, 1 para 4. A cada 3 gramas, então eu vou usar 12 ml de água. Gente, não é oxidante, tá? É água H2O mesmo. Eu vou misturar ali 2 gramas para, no caso, 12 ml, 12 gramas de água H2O. Misturo e aplico no cabelo. Pode ser no lavatório, pode ser com borrifador, como vocês acharem melhor. É uma água laranja, literalmente. E aí você vai aplicar no fio e vai deixar em torno de 15 minutos. Depois você vai enxaguar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai enxaguar e você vai ter um resultado assim, ó. O cabelo ficou laranjado, vocês conseguem ver, né? Inclusive é uma cor bem linda pra fazer tonalização de morenas iluminadas, fica a dica. Mas não com água, daí com uma emulsão. Pessoal, fiquem à vontade para as perguntas, tá? Enquanto isso eu vou falando, porque vocês sabem que eu ligo a matraca aqui e não paro mais. Nesse caso aí, que nós temos a gente enxaguou a mistura da nossa pré-pigmentação. E na sequência, a gente vem, então, aplicando a cor, tá? Não precisa lavar com shampoo nem nada, só enxágua. Vai ficar nesse tom. Tem cabelos que ficam até mais laranja. Não, você pode fazer a higienização do cabelo só no final mesmo. Não precisa fazer antes da pré-pigmentação. Só senta a cliente na cadeira, só se o cabelo tiver, tipo assim, cheio de óleo, enfim. Não é o caso. Normalmente elas vêm com o cabelo só um pouco sujo na raiz.
tranquilamente você pode pegar e fazer a mistura e já aplicar. É um processo rápido, mas que faz toda a diferença, tá? Obrigado pela pergunta. Sempre que alguém me pergunta, eu acho bacana, porque às vezes é a pergunta do colega, o colega tá meio tímido, aí não pergunta, então é importante mesmo. Perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão enxaguar, vai ficar nesse tom, e aí na sequência vocês vão aplicar a cor. E aí vocês vão escolher a cor que vocês querem. Ah, eu quero aplicar um 6/1, eu quero aplicar um 6/0, aí você vai decidir a cor que você quer. Eu quero um 6/77, que é uma cor mais marrom, enfim. Independente da cor que você for utilizar, você tem que pré-pigmentar. Sempre lembrem-se do Pac-Man lá do que eu falei, do joguinho. Lembre-se sempre, porque se eu não alimentar ele, a coloração que eu aplicar vai ser o alimento. E a mesma coisa com o cabelo. Se eu não devolver o fundo de clareamento pro meu cabelo, o cabelo vai entender assim, meu Deus, cadê meu fundo de clareamento? Onde é que ele tá? Ai, agora? Eu vou pegar esse que tá aqui. E pega a cor que tá ali. E aí começa os desbotamentos marrons. E aí, nesse caso de uma aplicação global, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu fiz a aplicação, ó, do cabelo todo. E o cabelo ficou assim. Ia ficar assim já se eu não fizesse pré-pigmentação? Sim, ia ficar assim se eu não fizesse pré-pigmentação. Porém, a diferença ia ser quando eu lavasse esse cabelo. Ela ia começar a ter aquele desbotamento, ia começar a sair aquela cor, ia começar a ficar aquela cor de água de salsicha. Não ia ficar bom. E é isso que acontece. Quando você faz pré-pigmentação, isso não acontece. Aqui, eu tô falando num caso de uma aplicação global. Joia? Ficou claro a respeito da aplicação global? Mandem um joinha se vocês entenderam essa parte. Agora, eu vou entrar nas mechas inversas, que a Eli perguntou aqui. Inclusive, obrigada. Vamos ver o que é espaço Ciane. Isso. Para tonalizar, qual oxidante tem que usar sempre? Vou falar disso também. Daqui a pouco eu chego nessa questão, tá? Vou arquivar ela aqui e na sequência eu falo dela. Agora, eu vou falar a respeito das mechas inversas. Vamos lá. Na mecha inversa, eu não tenho como abrir o meu papelote, né? Dividir a mecha, borrifar o líquido e depois aplicar o tonalizante. Gente, nem em sã consciência se eu tivesse aqui falando somente como educadora e não como cabeleireira, eu jamais ia conseguir dizer isso pra vocês. Porque assim, ó, tempo é dinheiro, amores, não dá pra ficar se abolando. Como que a gente vai devolver o fundo de clareamento quando eu vou fazer mechas inversas? Número 1, você vai decidir a cor. Fato. Primeira coisa que você vai fazer é decidir a cor. Eu, em mechas inversas, se eu fosse fazer umas mechas inversas nesse cabelo aqui que tava claro, vou mostrar pra vocês. Eu usaria uma altura de 3, tá? 3 ou 4. Porque eu gosto quando o fundo fica mais escuro. É regra essa cor? Não, não é regra. Pode-se usar 5, pode usar 6, se é um cabelo mais claro. Mas eu gosto muito e passo a dica pra vocês. Porém, essa mecha inversa tem que ser bem fina. Tabata, e a pré-pigmentação entra onde? Eu vou usar o meu 3/0 e vou colocar umas 2 graminhas do Mix 0/43 junto. Mas não vai ficar um 3 dourado, não vai ficar um 3 quente? Não. Por quê? Porque quando você colocar no cabelo, o fundo de clareamento é como se ele estivesse num buraco aqui, ó. Aqui tá um buraco fundo, escrito fundo de clareamento. Quando você coloca o 3 com 0/33 junto, simplesmente o fundo de clareamento, o 33, o 43, enfim, vai ali para aquele buraco e preenche esse buraco. E aí você revela a cor e passa a ter durabilidade. Não vai ter alteração na sua cor, você vai ter somente mais durabilidade. O 3 vai continuar sendo 3/0. E mesmo depois do desbotamento, enfim. Tá, se eu quiser depois clarear. Pessoal, não existe milagre. Aplicou uma cor pra clarear, vai ter sofrimento. Fato. Porém, se a mecha é uma mecha feita bem fininha, fazendo a pré-pigmentação, as chances de você conseguir fazer esse clareamento com tranquilidade são bem maiores. Então, é diferente de você pegar e aplicar só um 3, depois vai ter um desbotamento, depois de um mês e pouco vai ter aquele desbotamento laranja, porque é inevitável. Quando você aplica uma cor no cabelo e você não devolve o fundo de clareamento, você vai ter um desbotamento marrom. Então, devolver o fundo de clareamento é indispensável. Como que eu faço isso? Misturo um mix junto. Tabata, não tenho mix. A marca que eu trabalho não tem mix. Eu não gosto de mix. Eu não quero mix. Eu não vou usar mix. O que que eu posso fazer?
tô aqui no meio, debaixo do mau tempo, preciso de uma ajuda. O que eu faço? Nesse caso, você pode usar, por exemplo, um 3/0 e vai colocar 2 gramas. Quando eu falo em 2 gramas, eu falo quando eu tô trabalhando com uma mistura de 20 gramas. Então, a cada 10 gramas, 1 grama do mix, no caso da pré-pigmentação, ok? Vamos trabalhar assim, a cada 10 gramas da coloração, do 3/0, 1 grama do mix 0/43. No caso de usar 20 gramas, que é o que normalmente eu acabo usando, eu uso 2 gramas do mix, ok? Respondido ali? Pessoal, então eu decidi que eu vou usar os 5. Vou pré-pigmentar também? Sim, vai pré-pigmentar também. Ai, mas eu não tenho mix. Era essa parte que eu tava falando, né? Me perdi aqui. Não tenho mix. O que eu posso fazer? Ai, você deve ter com certeza um 7/43 ou um 5/44. Qualquer nuance que tenha qualquer base que tenha uma nuance que seja do fundo de clareamento que você vai explicar. Entenderam? Então, por exemplo, que você vai explicar que você precisa depositar, que você vai chegar. Então, eu tô no 6, eu preciso de um laranja, procura uma nuance que tenha cobre. Ou que tenha um tom avermelhado, sabe? O mix, gente, é muito prático, tá? Eu digo pra vocês, assim, talvez a marca que vocês trabalham não tenha, mas comprem um mix pra vocês terem. O 0/43 é o que a gente mais usa. É o melhor mix pra gente poder trabalhar. Ele é um mix muito versátil, inclusive usado pra fazer tonalizações também. Quando é aquele cabelo muito poroso que não tem durabilidade, ó. Fica a dica, tá? A gente vai falar mais sobre isso também. Vamos ver a pergunta da Carol. Poderia explicar como faria as inversas, a técnica? Poderia, inclusive. Esse pode ser o assunto da nossa próxima live, hein? O que vocês acham? Vou ver aí. Vamos colocando aí os assuntos que eu adoro falar sobre mecha inversas, pessoal. Uso muito, muito mesmo. Às vezes vem um cabelo de correção de cor, que é o que mais me aparece aqui. Porque, assim, existe uma vida muito paralela à vida do Instagram, da postagem do cabeleireiro, do loiro maravilhoso. Gente, ó, a cada 10 cabelos que eu faço, uns 8 são de correção de cor. Que vem o cabelo todo amarelado, todo manchado, e aí, tem como corrigir só com mecha clara? Não. Como que você vai corrigir? Com mechas escuras. E como que você vai ter durabilidade se você, na nossa cabeça, a gente aplica a escura e ela vai ter um desbotamento marrom? Vai causar o mesmo problema depois. Agora, se você faz a pré-pigmentação junto nas inversas, você não vai ter um desbotamento. E você talvez nunca mais precise fazer mechas escuras. Porque ele vai, como o 3 é uma nuance fria, bem fria, né? Ela é uma base bem fechada. O desbotamento dela vai ser sempre um desbotamento mais natural. Ela não vai ter um desbotamento tão marrom. Por si só. Então, pré-pigmentando junto, é nulo, é zero. E assim, pessoal, não tenham medo na hora que vocês forem fazer a mescla e a aplicação. Porque o produto fica laranja mesmo, sabe? Fica laranjinha. Você aplica, você pensa, meu Deus, tô fazendo uma ruiva. Mas não vai ficar ruivo, tá? Façam sem medo. Qualquer coisa, se ficar ruim, vocês me procurem. Que eu vou dizer, opa, o que foi feito? Lembrando sempre da proporção. Não vamos colocar 10 gramas de 0/33, 43 e 1 grama de 3, né? Daí também não. Nunca fez inversas. As inversas são maravilhosas. E isso pouca gente ensina. As pessoas vêm aqui e falam de loiro. Ai, desfia assim, faz assado. Mas falar do que realmente resolve correção de cor é difícil. A galera tem um receio. Mas eu tô aqui pra abrir meu coração. Eu faço tanta correção de cor, gente, que eu gosto de falar pra todo mundo. Que é muito simples de resolver e é só trabalhar com mechas inversas. Porém, as pessoas têm receio de trabalhar com mechas inversas justamente por quê? Porque vai ter um desbotamento marrom. Então, assim, nunca mais vocês vão ter desbotamento marrom a partir de hoje. Vocês vão usar mix junto na hora de fazer a preparação de cor. Anotem aí. E quero que quando vocês façam, vocês me mandem foto. Ó, Tabata, usei a dica da tua live e quero compartilhar contigo. Porque isso faz toda a diferença, tá? Principalmente é pra eu continuar fazendo meus conteúdos. Vocês viram que eu dei uma parada, mas agora eu já voltei. Isso! Yara, né? Yara Taline. Eu também, e as escuras são muito boas, né? A gente consegue ter um resultado muito bom na durabilidade do cabelo. Às vezes, fazer só uma vez a mecha escura já tem um resultado bom. Eu acho que é bem bacana eu vir falar pra vocês a respeito de algumas técnicas de se trabalhar mechas escuras, né? Eu vou pensar nisso pro nosso tema da próxima live. Vou até trazer a Joana de volta, que é a minha boneca, né? Quem é das antigas sabe que
Joana participava, então acho que vou trazer ela de volta. Obrigada, Eli, que bom que vocês estão gostando. Pessoal, vi que a minha nutricionista apareceu aqui, ó, fiquei até nervosa. Uxi. Vamos voltar pros cabelos. Obrigada. Meninas, vamos lá. O nosso terceiro item, que acontece muito no problema da pré-pigmentação, que o pessoal às vezes passa batido, é quando faz um esfumado de raiz. A gente sabe que não são todos os casos que a gente usa esfumado. E se vocês me perguntarem assim, Tabata, hoje tu é uma cabeleireira que faz mais esfumado ou mais mechas de raiz? Eu vou dizer que hoje eu sou uma educadora cabeleireira que faz mais mecha de raiz. Hoje. Por quê? Porque eu sou loira e a minha mecha é de raiz. Então a gente vende o peixe. Fato. 2, na minha região o pessoal gosta muito de se enxergar toda loira. Não gosta tanto da naturalidade. 2, hoje eu tô no 3, eu acho. Quando eu faço uma mecha que ela é mais esfumada, nem sempre eu faço esfumado de raiz. Às vezes eu trabalho uma técnica mais desfiada, um back and comb bem profundo, pra não precisar aplicar cor. 4, por que eu não esfumo? Nenhum motivo maior. Não é porque eu tenho desbotamento marrom, porque eu uso a técnica certa e não tenho desbotamento. Não é porque depois vai me dificultar o clareamento, porque só dificulta o clareamento quando tem excesso de pigmento, tá? Quando eu deposito muito. Quando eu faço um esfumado de raiz, gente, eu não preciso fazer uma aplicação de... Ó, se a nascente da mecha tá... Vamos lá, vamos usar a caneta que é mais fácil. Ou melhor, aqui, ó. O controle. Se a nascente da mecha tá aqui no vermelhinho, não tem por que eu aplicar aqui no preto, ó. Se tá aqui no vermelhinho, eu vou esfumar somente onde é o vermelhinho. Fato. Por isso que a gente usa de 10 a 15 gramas para fazer um esfumado de raiz. Eu só vou aplicar aonde eu preciso fazer a emenda. Eu não preciso fazer aquele excesso de coloração. Aquilo lá, primeiro que tu gasta um monte, né? Pra mim, a economia é essencial. Segundo, que você deixa excesso de coloração. E terceiro, que as chances de manchar são gigantes. Porque quando tem muito produto, tende a manchar. Então, já fica a dica aí pra vocês. Podemos também fazer uma live específica esfumados, hein? Se vocês gostam. O esfumado, ele tem que ser feito da altura de tom da cliente. Então, digamos que eu tenho uma raiz 5 e eu vou fazer um esfumado. Vamos trabalhar, vamos discutir um pouco. Tenho uma raiz 7. Fiz uma mecha bem loira, bem maravilhosa. E eu quero dar uma esfumadinha para dar um contraste. Eu decidi que eu vou usar o 7 com 7/81. Nesse caso, se você quisesse criar um contraste, que é dar uma escurecidinha, poderia usar 5 gramas de 6/0, 5 gramas de 7/0 e 10 gramas de 7/81, por exemplo. Tabata, por que tu não usa só o 7/81? Porque vai chumbar, tá? Fato. E eu não quero que chumbe, porque é muito frio. Se eu aplicar só essa mistura que eu falei, o que vai acontecer? Vai ficar degradê? Vai ficar bonito? Vai. Mas vai ter um desbotamento marrom depois de um mês. Vai ter um desbotamento marrom. Por quê? Porque eu não devolvi o fundo de clareamento, gente. Tipo, isso chega a ser uma coisa óbvia. Eu tô até falando errado já. Porque assim, pensem, eu faço descoloração. Eu clareio o cabelo numa altura de 9 e 10. E aí depois eu vou vir com uma cor ali numa altura de 5, 6. Ou até 7 que seja. Vou aplicar. E eu não faço o trabalho de pré-pigmentar. E eu aprendi lá atrás, no meu curso há 10 anos atrás, que sempre que eu for escurecer um cabelo, eu preciso pré-pigmentar. Porque senão eu não vou ter o quê? Durabilidade. Deixa eu pausar aqui que tava acabando a minha bateria. Então, sempre que eu for ter que escurecer um cabelo que tá claro, eu preciso pré-pigmentar. E aí vem a mesma mescla, a mesma proporção de mistura que eu falei para as mechas inversas. Então, a cada 10 gramas, 1 grama do mix. Então, eu decidi que é o 7, 6 e 7/81, deu 20 gramas o total, eu vou usar 2 gramas do mix 0/43 junto. Tá, mas não vai ficar laranja? Não vai ficar mesclado? Enfim, não. Não fica, gente. Não fica. Fica, inclusive, muito bom, com muita durabilidade. Então, no esfumado, se você coloca o mix junto pra fazer esse trabalho de esfumado, 1, você vai ter o degradê. 2, você vai ter aquela cor polida perfeita. E 3,
O principal, não vai ter um desbotamento marrom, porque é a pré-pigmentação que vai fazer você ter essa durabilidade. E aí você pode fazer mechas depois, enfim, aquela cor vai continuar ali no 7, vai continuar ali no 6, na nuance que você escolheu, ok? Ficou clara essa parte? Agora, no primeiro momento eu preciso que vocês entendam o quanto é importante utilizar um mix. Para que ele serve? Para devolver o quê? O fundo de clareamento, tá? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta que tinha sido feita lá atrás era qual emulsão eu usava. A segunda pergunta também que foi feita aqui, vamos ver, que foi feita pela Bá no esfumado. Você usa o X de 6 volumes? Vamos lá. O que faz eu definir qual peróxido ou emulsão eu vou usar? A estrutura do cabelo. 1. 2. O objetivo que eu quero. Então, vamos lá. No esfumado, vamos lá para o esfumado. Eu só quero tirar a marca da nascente, tá? O cabelo acabou de passar por uma descoloração. Pensem, fiz uma descoloração, o cabelo ficou ali 1h30 clareando, nananã. Como que tá esse cabelo? Exposto, né? Como se fosse uma ferida aberta. Eu preciso usar uma emulsão alta para entrar um pigmento nessa cor? Não. Por que não? Porque o cabelo já está aberto. Então, eu preciso usar somente 1,9%, que representa 4 volumes, tá? 6 volumes, perdão. Não, 1,9 representa 6 volumes. Olha, eu viajando. Eu tô confundindo com 4%. Pessoal, 1,9 representa 6 volumes. Sim, sempre que eu for trabalhar um esfumado e o cabelo foi descolorido, eu uso 6 volumes, tá? Sempre. Por quê? Por que eu uso 6 volumes? Porque eu não vou abrir o fundo natural, porque eu não quero mexer no fundo natural da minha cliente. Eu só quero tirar a marca da nascente. Então, não vou mexer com 6 volumes na raiz. 2, eu não vou precisar, eu só preciso de um depósito, porque a nuance já tá ali, né? É só a aplicação, o cabelo já está exposto, não a nuance já está ali, o cabelo já está exposto, tá? Então, eu não preciso usar uma emulsão maior. Quando eu for tonalizar um cabelo todo, total, eu já indico usar 4%, 4% que é 15 volumes. Ó, eu tô confundindo. 15 volumes, por quê? Porque às vezes, em algumas partes da nossa cutícula, na espessura do nosso fio, a gente tem partes que estão mais fechadas, partes que estão mais abertas. Então, com 15 volumes, você consegue ter um depósito mais uniforme. Vai conseguir ter um depósito também aonde aquela cutícula tá mais fechada, ok? Mas mais que isso, não há necessidade. Usar 30 volumes, jamais, o cabelo tá exposto. 20 volumes, eu uso 1 em 1 milhão 20 volumes para fazer um escurecimento. Normalmente, eu uso 4 volumes, normalmente é 4 volumes. Só se eu pego um cabelo que está extremamente poroso. Agora, graças a Deus, nós temos Color Motion dentro de vela, que é uma pré-coloração. E aí, com isso, a gente consegue uniformizar a fibra. Mas antes a gente ter ele, era mais difícil. Então, acabava fazendo tratamentos pós, tá? Ficou claro essa questão do esfumado, pessoal? A respeito de utilizar um mix junto na hora do esfumado? Então, ó, eu mostrei 2 formas de vocês fazerem a pré-pigmentação. Uma delas é antes, quando for fazer uma aplicação global, a cada 1 grama, 4 ml de água, lembram? Mistura, aplica no fio. Ou, quando for fazer a mecha inversa ou esfumado, né? Utilizar junto com a nuance escolhida, a cada 10 gramas, uma nuance do mix, 0/43, por exemplo, tá? Vamos lá. Se na inversa eu também uso 6 volumes, sim. Uso 6 volumes, sempre. Se for um cabelo claro, né? Sempre uso. Ficou. Agora é colocar em prática essa utilização do mix. Eu uso Schwarzkopf. Perfeito, coloca em prática, você vai ver que o trabalho que já ficava muito bom vai ficar melhor ainda. Porque assim, quando o cabelo, ele entende que ele tem um fundo de clareamento, o desbotamento é praticamente nulo. Fica muito bom. Pra nós, né? Porque a gente ama quando o cabelo fica bom, volta saudável, volta bonita a cor, né? Então, isso realmente faz bastante diferença. Pessoal, deixa eu abrir aqui. Tinham sido feitas 2 perguntas. Vamos abrir essa pergunta aqui, ó. Como fazer um ruivo perfeito em cabelos com mechas? Vocês querem que eu responda essa pergunta? Hein, me digam. Olha, se tiver uns 10 joinha aí,
Eu vou responder essa pergunta. Se não tiver uns 10 joinha aí a respeito do ruivo, eu vou responder ela só em live daqui 3 semanas. Então, se alguém quiser saber sobre essa mecha de ruivo, fale agora ou cale-se para sempre. Opa, 3! Ai, pessoal, os ruivos estão crescendo, hein? Quero ver se vocês querem saber mesmo. As 19 pessoas que estão acompanhando aí vão mandar joinha. Vamos caprichar aí nesse engajamento. Opa, tô gostando de ver. Então, vamos lá, pessoal. O ruivo, por que eu vou responder essa pergunta? Porque ela tem... Eu tô adorando, gente. Isso aí, manda coração. Obrigada, pessoal. Vou responder. O ruivo, eu também preciso pré-pigmentar pra fazer. Porque eu lembro que eu falei pra vocês que é que nem um Pokémon, o bichinho lá, se eu não devolver o alimento dele, ele vai comer, ele vai pegar outro, tá? Então, assim, eu vou fazer um ruivo nesse cabelo aqui, vamos trabalhar esse cabelo que tá aqui no exemplo. Eu preciso fazer o processo de pré-pigmentação assim como eu tinha feito, como eu mostrei pra vocês. Depois disso, eu vou aplicar minha cor ruiva, de novo. Então, eu decidi que eu vou usar o 8/4 com 8/3. Inclusive, fica a dica aí, que essa foi a nuance usada no cabelo da Fernanda Souza. Foi feita a mudança do cabelo dela. Então, também foi feito esses processos, né? Pré-pigmentou e depois fez a aplicação. No caso dela, ela não tinha mecha ainda, né? Ele fez um processo de mecha. Então, no processo de mechas, ele já deixou no fundo de clareamento laranja amarelado, que não é o caso aqui, que é o caso que aqui eu estou escurecendo. Então, eu preciso pré-pigmentar para depois entrar com a cor, ok? Sempre. Ai, mas a raiz da minha cliente não tem mecha. Não importa, faz a pré-pigmentação no comprimento e pontas e aí você vai organizando a cor. Lembrando que, pessoal, quando for trabalhar ruivos, a raiz sempre por último, porque senão ela vai ficar mais acesa. Ou podem trabalhar com uma emulsão ou um oxidante menor na raiz, ok? Acho que eu vou fazer uma live falando sobre ruivos também. Acredito que seria bem interessante, tá? Mas aqui, essa pergunta já tá respondida. Perguntas a respeito de ruivos, eu vou abrir uma caixinha nos stories, vocês vão perguntar lá, tá? Vamos ver a outra pergunta. Essa daqui eu já tinha respondido, né? Que é qual oxidante usar. Isso, eu uso muitos oxidantes baixos, pessoal. Porque normalmente quando eu faço uma mecha inversa, quando eu faço um esfumado, eu já tenho um cabelo que tá exposto. Sempre pensem assim, pessoal, quando vocês têm um cabelo que já tá exposto, o peróxido, ou o X no caso, ele é somente ele libera um oxigênio para abrir as portas. Ele é como se fosse um vento, sabe? Então, às vezes, eu preciso de um vento muito leve. E isso é quando o cabelo tá sensível. Eu só dou já é o suficiente pra cor entrar. Então, não tem necessidade de uma ventania, de um peróxido de 9% para eu abrir esse cabelo. Então, sempre façam essa analogia, que isso vai ajudar bastante vocês a entenderem a respeito de qual peróxido usar. Ok? Qual oxidante? Pessoal, já tô aqui 40 minutos falando. Não posso sair sem dar tchau. Gostaria, antes de tudo, agradecer a companhia de vocês, a interação. Tô muito feliz, gente, de verdade, tô até emocionada, porque quando eu comecei as minhas lives, às vezes eu tinha lives que eu tinha, assim, 2 pessoas, uma pessoa, e eu nunca desisti de fazer, sabe? Porque às vezes a live tá salva, a pessoa vai lá, olha, enfim. Mas hoje em dia, no mundo de hoje, é tão difícil ter a atenção das pessoas. É difícil a pessoa querer te ouvir, querer ver teu conteúdo. Então, de coração, tô muito grata mesmo. Adoro quando vocês comentam, perguntem. Quero fazer mais participações assim com vocês. Vou estar fazendo a live toda semana agora. Vou só organizar o horário pra não ficar tão corrido como ficou hoje. E aí, a gente vai fazer bastante interação nos stories também. Quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês. A ideia é a nossa troca, tá bom? Fico feliz que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Façam a utilização do mix nesses processos. Mandem foto, me marquem, digam, peguei a dica da Tabata, enfim, me mandem no privado. Postem no inbox pra mostrar que fez, tá? De coração, muito obrigada. Ai, querida, obrigado, Carol, obrigado mesmo. Que bom que vocês gostaram. Eu também adorei a live, inclusive tô aqui 40 minutos já. Daqui a pouco derrubou a minha live, né? Gratidão
a vocês. Acompanhem as novidades. Eu vou estar postando nos stories o dia da live da semana que vem. Tá bom? O horário é bom, né? Eu também prefiro assim mais tarde. A gente já fez tudo que tinha pra fazer, chega de boa, consegue anotar, depois dorme. Uma vez eu aprendi que quando a gente estuda antes de dormir, o conhecimento fica mais na nossa cabeça. Então, amanhã vocês vão estar assim, ó, tinindo. Beijo, pessoal. Gratidão pela participação de todos. Curtam, comentem, compartilhem a live que ela vai ficar salva aqui, tá? Tchau, tchau. E nos vemos na semana que vem.